Josias, esse pessoal, os kids pretos, eles não estão sendo... Deixa eu reformular aqui, porque toda essa trama golpista são crimes muito graves. Mas eles estão sendo julgados por um crime gravíssimo, que é a suspeita de uma tentativa de assassinato, né? O Copa 2020, lá esse grupo, nós estamos falando do tal plano Punhal Verde e Amarelo, que era um plano, segundo a investigação da Polícia Federal, que tentava, era um plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da República, o vice-presidente da República e outras pessoas ali, né? Era realmente para provocar uma insurreição e assassinar pessoas importantíssimas ali dentro do país. E aí você vê eles entrando de farda, parece que tem um quê de... Tudo que estávamos fazendo pelo povo. Assim, onde é que está a cabeça dessa gente? Está no mundo da lua, né, Raquel? E o que é mais surpreendente não é o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter determinado que esses oficiais do Exército despissem a farda. O mais surpreendente é que eles se julgaram no direito de vestir farda. Eles acharam que estavam autorizados, e de fato estavam, porque não houve uma proibição do Exército. Se houvesse, eles não teriam vestido a farda. E, metaforicamente, quase 70% do banco dos réus da trama golpista veste farda. Generais, tenentes-coronéis, coronéis, estão lá. Um almirante da Marinha... 70%, cerca de 70% do banco dos réus, nesse processo da trama golpista, veste farda. Agora, alguns já perceberam a vergonha a que submetem as instituições que deveriam representar quando comparecem em eventos como esse, fardados. Alguns já perceberam. E, ainda na semana passada, tivemos um general, Mário Fernandes, que admitiu, confessou ter elaborado aquele plano para executar, matar, assassinar o Lula, o Alckmin, o próprio Alexandre de Moraes. Ele apareceu por videoconferência e tal, de terno, ele não foi fardado. Mas lá atrás, quando o Mauro Cid ainda nem era delator, quando ele frequentava depoimentos à Polícia Federal, quando ele foi a uma CPI do golpe que funcionou no Senado, ele se sentiu no direito também de ir fardado. E o Exército dizia naquela ocasião, não podemos fazer nada, porque ainda não há uma sanção contra ele, não há uma sentença transitada em julgado. Neste caso específico, em casos assim, como o do Mauro Cid, lá atrás, agora o Mauro Cid já não veste farda, não ousa fazê-lo depois de ter se convertido em delator, mas como no caso desses kids pretos, oficiais de uma força estratégica do Exército, nada no caso deles, o Exército não fazer nada no caso deles, nada é uma palavra que ultrapassa tudo. Então, a proibição não deveria vir do ministro Alexandre de Moraes. O Exército já deveria ter dado uma ordem interna. Esqueçam-se os regulamentos a essa altura, as favas com os regulamentos. São oficiais que estão prestes a amargar uma sentença condenatória, sentença de cadeia, por ter conspirado contra a democracia brasileira, por ter tramado assassinatos. Aqui hoje estão sendo ouvidos no Supremo oficiais que executaram o monitoramento do então presidente da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, monitoraram o Alexandre de Moraes no instante que se tramava o assassinato dele. Como é que pessoas assim podem se sentir à vontade para comparecer fardados a um depoimento tão ultrajante, a um processo tão ultrajante? Então, realmente, nada neste caso é uma palavra que ultrapassa tudo. O Exército precisa se dar ao respeito e impedir que esses personagens se sintam à vontade para comparecer fardados a uma audiência como essa. Fez bem o ministro Alexandre de Moraes ao determinar que eles despissem a farda.
porque é preciso que as Forças Armadas compreendam que ainda representam a institucionalidade no Brasil. É preciso que se deem ao respeito e que não permitam que personagens tão desqualificados suponham que naturalmente possam comparecer a um depoimento como esse fardados. Não dá mais para transigir com esse tipo de coisa, Raquel.